vamos aqui entrar, né, no percurso 8. Vamos, né, falar sobre a diversidade cultural e os afros brasileiros. Como já falamos, né, e como eu acho que todo mundo sabe, né, o Brasil então é uma mistura de culturas, né, é um país tão de miscigenação de vários povos. Então, por isso que a nossa própria cultura temos, né, uma grande diversidade de cultura, né, diversidade cultural, até na própria alimentação, né, dança, até no traço linguístico, né, do português do Brasil é um pouco diferente, né, de outros português falado em outros países, né, e temos aí uma grande tradição indígena e africano no nosso vocabulário e também nos nossos costumes, ok? É, alguns povos formadores da população brasileira, podemos citar ali os indígenas como os primeiros, né? Então aqui na figura 22 tem um mapa, né, dos principais povos indígenas em 1500, ou seja, o ano, né, que chegou os portugueses no Brasil. Vocês podem ver que são vários grupos indígenas, né? Então não é só quando a gente fala em índio, a gente não fala é, como um só, né? Então os índios existe vários povos, ou seja, existe várias nações, vamos dizer assim, de culturas próprias, ok? Povos de várias culturas diferentes, então os indígenas têm. Temos ali os Tupi-Guarani, né? O Dje, os Tupi-Guaranis estavam ali mais na parte do litoral e aqui na região amazônica, né? Aí o Dje estava ali mais na região dos Cerrados, né? Ali por Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, até ali perto do Maranhão. Tem os Arawak, né? Os Arawak estavam ali espalhados, né, em várias partes ali do Brasil. Os Caraíba ou Caraíba, né? São os povos indígenas ali da região amazônica, que abrange também outros países, né? Como Venezuela, Peru ali. Então ele segue ali direção. Tem os Cariri. Os Cariri então ficavam ali na região. Ainda tem alguns povos ali na região da Caatinga. Tem os Tucanos, né? Os Tucanos ali na região do Rio Negro. O Pano, né, na região amazônica também, o Xamaruá, aqui no sul do Rio Grande do Sul, e outros pequenos grupos, né, em marrom ali, que existiram ali aos anos. Então lá no percurso 2 nós falamos, né, sobre os grupos indígenas, pessoal, ali que viviam no território que viria a ser o Brasil. Nós falamos ali sobre que os portugueses, muitos falam que descobriram, mas na verdade eles redescobriram, ou seja, eles descobriram algo que já existia, né? Então que os indígenas já conheciam. Então estima-se que havia mais de 2 a 4 milhões de índios no território brasileiro. Então é bastante, né? Bastante população. E elas estavam distribuídas em mais de 1000 diferentes etnias, tá? 1000 tipos de tribos, né? Tribos diferentes. Então imagina o tamanho do Brasil. Tinha então apenas de 2 a 4 milhões de índios, né? Então o tamanho do Brasil para 2 a 4 milhões é bastante espaço, né, para a população baixa. Por isso que às vezes quando os portugueses chegou aqui, achava que não tinha ninguém, né? Que era uma terra assim de ninguém, que não existia população, né, pessoas, ok? Então, esses povos tinham ali suas características próprias de organização social, língua, crenças, técnicas de coleta, caça, pesca. Então, tinha ali a sua cultura diferente, tá? Então, eles tinham a cultura diferenciada, né? Bem diferente dos portugueses que viriam, né, a chegar no Brasil, ok? Então, os povos indígenas eles foram um grande contribuidor também para a questão da grande sabedoria das faunas, da flora. Então, muitos remédios que hoje utilizam a medicina, tipo, árvores, né, raízes,
foi tudo vindo então do conhecimento indígena, porque os indígenas, eles não tinham os remédios, né? Depois veio os portugueses, né, e os outros imigrantes. Então, a partir do século XVI, com a invasão do território pelos portugueses, teve então o início do processo de miscigenação. Então, pessoal, os portugueses, eles não vieram aqui achar uma terra de sem ninguém, né? De ninguém. Encontraram os índios, então eles invadiram, mataram muitos índios. Aqueles que eles não conseguiram escravizar, né? Então mataram eles, ok? Então eles começaram a trazer então negros africanos, né? Como que eles não deram conta de escravizar os índios, né? Porque os índios eram povos bastante... mesmo que existiam vários dialetos diferentes, mas eles se comunicavam, porque eles eram o povo ali do mato, né? Então eles se comunicavam, eles conheciam ali a floresta. Então eles se rebeliaram, né? Contra os portugueses e não deixaram então a escravizar. Existiam alguns locais, que nem na Amazônia, que nem no Rio Grande do Sul, que usaram bastante mão de obra indígena como mão de obra escrava, né? Mas em relação ao número de negros africanos, né? Então esse número é bem baixo em relação aos africanos. Lá no século XIX ao século XX, esse processo prosseguiu com a chegada de outros povos. Entre os que vieram em maior quantidade estão ali os italianos, tá? Depois veio os portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, libaneses, russos, né, poloneses. Senhor, eu me perdi. Em que página você tá? Os negros africanos. Quando a gente fala de africano, e também tem em relação aos índios, os negros africanos. Por que muitos perguntam, por que os negros nos rebeliaram? Né? Por que eles, se eles eram africanos, por que eles não se conversavam entre si e rebeliavam contra os portugueses? Então os portugueses, eles eram tão espertos, né? Vamos dizer assim, né? Infelizmente, né? Desculpa aí, mas eles pegavam então vários índios de várias tribos diferentes, né? Tribos diferentes. Então aqui na África, pessoal, existiam vários reinos, que nem os índios, né? Existiam vários reinos, eles viviam, só que em relação aos índios, os africanos, eles viviam em guerra, em conflito ali entre as tribos, né? Então muitas tribos prendiam, tá? Prendia os índios, né? Como prendia, então vendia aos portugueses e aos outros, aos ingleses depois, né? Depois os espanhóis, então eles vendiam então esses povos como mão de obra escrava, né? Então vendia para esses povos. E eles eram de tribos diferentes, tá? Então tinha um idioma diferente, então às vezes eles não conseguiam se conversar, entendeu? Entre eles, por conta dessa questão. Começou, por que demorou tanto para a movimentação, né? De conflito contra os portugueses? Por que demorou tanto? Demorou cerca de 100 anos para começar as primeiras revoluções, né? Primeiras rebeliões, né? De negros no Brasil. Por conta que demorou um tempo para eles aprender o português, né? Então demorou ali 100 anos quase para eles começar a entender e começar a se comunicar um com o outro, tá? Então era de várias culturas, né? Sendo as 3 grandes culturas que vinham de africanos para o Brasil, podemos citar ali os sudaneses, né, do Sudão, os bantas e os guineanos sudaneses. E também tinha os islamizados, né, que eram negros africanos já com religião islâmica, né? Eram os islâmicos que vinham para o Brasil também. Então existia ali 3 grandes grupos, né, de africanos, né, como vocês podem perceber aqui na figura 24. Então esse grande território aqui eram várias tribos diferentes, por isso que não existia ali, quando chegavam no Brasil eles não conseguiam